Timão, que voltou aos trabalhos após vitória fora de casa. Mas lembrando que nessa quinta-feira, o Danilo Santos fez o 13º jogo, como já falamos aqui, né? O Thiago trouxe essa informação pra gente pelo Botafogo. Isso quer dizer que ele não poderá ser contratado pelo Verdão nessa janela de transferência. Bora ver informações então agora do Palmeiras. Depois da vitória contra o Coritiba, na capital paranaense, por 3-1, os jogadores do Palmeiras se reapresentaram na manhã desta quinta-feira. O líder do Campeonato Brasileiro mantém 7 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, que é o segundo colocado, mesmo tendo um jogo a mais. Na reapresentação, os atletas que atuaram em Curitiba 45 minutos ou mais ficaram na academia. Os demais foram para o gramado fazer o trabalho normalmente. Aí destaque para o Vitor Roque, que estava em transição física, e também Felipe Anderson, que tratava de um edema na coxa esquerda. Eles treinaram normalmente e podem ficar à disposição do técnico Abel Ferreira para o próximo compromisso, assim como o atacante Paulinho, que cumpriu suspensão automática no jogo na capital paranaense. Por outro lado, o zagueiro Alexander Barbosa, que estreou com a camisa alviverde em Curitiba, ele tomou o 3º cartão amarelo. Tinha 2 dos tempos de Botafogo, tomou o 3º, não joga contra o Atlético Mineiro no domingo. Ramon Sousa e Kevin também estarão suspensos para essa partida contra o Galo Mineiro na capital paulista. Quem comemorou muito o jogo em Curitiba foi o jovem atacante Heitor, de 18 anos de idade. No finalzinho do jogo, ele entrou no lugar do Ramon Sousa. O Heitor chegou no Palmeiras nas categorias de base com apenas 10 anos e comemorou muito a estreia no time de cima. Vamos ouvi-lo. Muito feliz quando me chamaram ali. Fiquei um pouco de ansiedade, né? A gente, desde pequeno, que tá aqui no Palmeiras, então isso é um sonho. Quando eu cheguei no vestiário ali, primeiro eu fui sorteado por doping, então tava no primeiro momento sem celular ali, querendo falar com meu pai, com a minha família. Mas quando eu terminei lá, pude ligar para ele, muito feliz. Ele foi até pro jogo, mas vivendo um sonho. Tá certo, ouvimos aí o jovem Heitor, de apenas 18 anos de idade, mais uma opção para o técnico Abel Ferreira, que inclusive volta à área técnica. Ele cumpriu suspensão automática na partida em Curitiba, vencida pela equipe palmeirense. Na sexta-feira, pela manhã, o Palmeiras treina e no domingo, às 7h30 da noite, recebe o Atlético Mineiro em casa pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, em Belo Horizonte, empate em 2-2. E agora, qual será o placar? Você arrisca? É no gramado em que a luta o aguarda. Que beleza, meus amigos. Que volta, em 52 dias depois, a sociedade voltou a campo. Que coisa maravilhosa, que jogo excelente no verde, né? Olha, pedindo para você já deixar o like, se inscrever no canal. Nós vamos falar do jogo, porque do Danilo não tem novidade ainda, não tem nada resolvido. Tem um diz que me diz que o Botafogo recusou, que o Palmeiras não desistiu. Então eu vou esperar esse programa, esse papo com o Diego MM vai ao ar. Talvez até já tenha uma definição quando você vir o programa. Mas faz assim, vamos combinar o seguinte: quando tiver uma definição, eu venho aqui, explico, o Diego vai no canal dele e explica. Então decidimos falar do jogo de ontem e do jogo de domingo, que é importante também. 19h30 eu espero ver o Nubank Park lotado, tá bom? Como vai você, Diego Iwata Lima ou Marada? Tô bem, cara. Tô satisfeito com o que eu vi do Palmeiras ontem. Tô no mesmo compasso de espera que você com relação ao Danilo. Não repare nas maritacas, esse é o horário das maritacas aqui na mata, onde eu moro. Mas enfim, mesmo com passo de espera, o Palmeiras diz que não recebeu qualquer comunicação por parte do Botafogo. Entendo também que o Botafogo não tem que fazer uma comunicação formal à medida que o Palmeiras, né, só teve propostas na base da conversa ali. Então o Botafogo pode declinar a hora que quiser,
ou só nem avisar nada, é só colocar o cara em campo e pronto, né? Mas, cara, como eu sempre tenho dito desde o começo da negociação, meu feeling é de que não vai acontecer. Até dei uma opinião meio polêmica aí mais cedo. Eu acho que a Leila jogou pra torcida. Ela fez a proposta sabendo que o Botafogo não ia aceitar só para dar uma satisfação pro torcedor. Que o negócio ganhou um volume tão grande que eu acho que eles ficaram meio sem saída, sabe? Beleza, vamos aguardar para ver. Para quem acompanha aqui o meu trabalho, vocês sabem qual é a minha opinião, né? Eu não quero comprometer ou pressionar as finanças do clube para o ano que vem. Acho que o Palmeiras tem que usar a cabeça e vamos ver, vamos esperar para ver. Eu até tudo que eu sei, né, de forma técnica sobre balanço, sobre projeção de receitas para este ano. O Palmeiras vai quebrar se contratar o Danilo por esses valores que estão dizendo? Não vai. Mas que pressiona bastante, não só o orçamento deste ano, como o ano que vem. Aí vai ter que vender jogador, né? E quando o mercado sabe que você está pressionado, o jogador pode ser vendido, mas mais barato. Eu, sincero e honestamente, vamos esperar, né? Já disse isso aqui, não faria o negócio, a não ser que a senhora presidente saiba de algo que não sabemos. Bom, o jogo foi bom, hein, rapaz? Eu gostei muito, o time trocando passes. Será que o Maurício, como disse o João Martins, assumiu a responsa? Porque, cara, Copa do Mundo tem essa perspectiva, né? O cara foi lá, bateu o primeiro pênalti do Paraguai, fez gol com bola rolando, discutiu com o capitão falou para ele, o Gomes, não, eu bato primeiro, eu sou o capitão. Ele falou, não, eu faço questão de bater. Acho que é um pouco de personalidade, né? O João falou, olha, ele tinha que assumir essa responsabilidade, porque às vezes ele fugia um pouco do duelo, dos confrontos. Importante essa fala do João Martins, uma vitória excelente, hein, Diego? Então, eu entendo que gostei do que eu vi, entendo que realmente a Copa do Mundo pode ter destravado essa questão no Maurício. Eu gosto das entrevistas do João porque, cara, ele não foge muito de pergunta não, né, cara? Ele vai direto, vai no peito, fala mesmo o que tem que falar. E até tinha uma brincadeira ontem na internet que o último gol que o Maurício tinha feito antes tinha sido contra o Neuer, né? Antes dos 2 gols de ontem, o último tinha sido contra o Neuer. Então foi muito, muito bom ver um Palmeiras desse jeito. E, cara, se o Maurício assumir essa função, porque, cara, ele foi contratado para substituir o Veiga, nada mais nada menos que para substituir o Veiga. E de repente, porra, se o cara realmente se tornar esse cara útil, né? Lembrando que assim, não é que o jogador é descartável, mas o Palmeiras trabalha com uma possibilidade de negociação para ele, assim, se vier uma proposta formalizada, o Palmeiras não faria tanta questão de segurar. Mas depois do jogo de ontem eu já consigo pensar assim, pô, será, cara? Agora que o cara destravou, deixa o cara aí um pouquinho, né? Enfim, vamos ver. Acho que é um jogador que é importante, né? E começa a ganhar ainda mais importância se ele, de fato, assumir essa coisa que o tira daquela condição que muitas vezes eu coloquei de água de salsicha, que é assim, tá ali e tal, você sabe de onde vem, como é que faz, como é que é, por que que tá lá, mas que não faz muita diferença. É importante contar com um jogador assim no elenco, né? Positivamente surpreso com o Piquerez, rapaz, como ele tá fininho, hein? Tá fininho, mas foi o cara que pra mim destoou do jogo, massa. Não gostei do jogo dele. Achei que ele Putz, eu atrapalhou a gostei dinâmica pra de jogo caramba, muitas velho. vezes. Achei que ele atrapalhou a dinâmica de jogo, não deu Futebol é continuidade em louco. tabela. Não de todos ali, achei que não é que ele foi mal, meu Deus, como ele foi mal. Mas eu achei que ele ainda tá faltando ritmo pra ele, porque é normal, né? Mas são 2 meses sem jogar, né? Então é evidente que ficaria uma dificuldade um pouco maior, mas ele tá super em forma. Deu pra ver que questão física não vai ser problema pra ele, mas acho que é mais uma questão dele voltar a se aclimatar. Mas eu não sei se você passou por isso ontem, mas na live depois do jogo, cara, muita gente falando, porra, cara, tem que ser o Arthur tava bem, porque, pô, deixa o Arthur. Eu acho que não, acho que o Piquerez é o dono da posição, mas eu não gostei tanto da atuação dele. Já do Kelvin eu gostei, nunca achei que eu fosse falar isso, tendo o Piquerez e o Kelvin, falar que eu gostei do Kelvin e não do Piquerez, né? Mas eu achei que o Kelvin fez, depois de muito tempo, uma partida bem razoável ontem, assim, na ausência do Giai. Claro, o Giai também é o dono da posição, mas achei uma partida razoável do Kelvin. E o Piquerez, eu acho que pro que é o Piquerez,
ficou um pouco aquém, mas, enfim, vai recobrar esse ritmo completo logo logo e em termos de parte física, realmente estou contigo nessa, não vi nenhum problema, tá fininho mesmo, mas... É curioso o futebol, né, velho? Porque eu gostei da atuação dele, talvez porque a minha expectativa era negativa com a presença dele, isso acabou me surpreendendo. O Kelvin também fez um bom jogo, talvez seja essa a ideia, né? Ele jogar de ala e não de lateral. Mas sair para jogar de ala, tem o Alan, que não vai estar disponível domingo. Mas isso é outra conversa. Cara, me chamou muito a atenção as triangulações, os passes, a atuação excelente dos três jogadores de meio campo, né? O Arias mais pela esquerda, o Andréas mais pela direita e o síndico, né? O Marlon Freitas, com exceção de uma ou outra escapada do Breno ali em cima do Danilo e as defesas do Carlos Miguel em cruzamentos e faltas, o Palmeiras pouquíssimo sofreu, né? E conquistou uma vitória muito importante. Campeonato Brasileiro se ganha dessa forma. Esse tipo de jogo você precisa ganhar, né? São jogos assim emblemáticos, principalmente quando o teu adversário direto tem um jogo muito mais fácil, que era o caso do Flamengo. Rapaz, mais algum ponto que você gostaria de destacar? Maurício, Sousa, já passamos por isso um pouco. O que você queria falar mais sobre o jogo de ontem para a gente avançar e pensar em domingo? Não tem como eu não falar contigo sem falar dos três zagueiros, né, Massa? Que é uma coisa que você é super fã, gostei da tentativa dele. Acho que eles bateram um pouco de cabeça ainda, mas é uma questão de ajuste. Acho que se precisar utilizar, o Palmeiras tem essa opção muito boa. Achei o Barbosa também, não achei que ele foi mal, mas eu espero mais dele. Achei que ele se atrapalhou em umas jogadas ali. Mas natural, né, cara? O cara tá chegando depois de anos num outro clube, companheiros que ele não conhece. Então eu imaginava que ele fosse ter uma certa dificuldade de adaptação, mas, cara, acho que o Palmeiras contratou muito certo. O zagueiro tem tudo para se acertar. E, cara, acho que destacar também a estreia do Heitor, né, como profissional. Foi o primeiro jogo dele como profissional, jogou 5 ou 6 minutos ali, os 5 regulamentares finais mais o acréscimo. E, cara, que ele consiga ocupar esse espaço que o Luigi, que vai para Nova York, né, que ele consiga ocupar esse espaço bem. O Luigi, de fato, estava ali barrando a subida dele e de outros atacantes, né? Quando tava o Thales e o Thales ainda conseguiu atropelar o Luigi e acabar sendo a primeira opção muitas vezes. Mas na ausência do Vitor Roque, ou do Sousa, ou do Flaco, não sei o que lá, o Palmeiras acaba ficando sem muita opção. E o Heitor tem tudo para ser um jogador de primeira linha. O Palmeiras tem muita esperança nele, tanto no campo quanto financeiramente para vendas futuras, né? Então, o Palmeiras tem que correr atrás aí das suas vendas, a sua meta de vendas, como a gente já falou aqui anteriormente, né? Se o Palmeiras não conseguir atingir a meta de vendas, mas no final, o balanço final tá azul, vida que segue. Não conseguimos vender, mas trouxemos mais patrocínio, trouxemos mais premiação, beleza, ótimo. Mas vai precisar, de qualquer forma, precisa vender mais atletas, vai precisar negociar. Acho que na janela de fim de ano não escapa de vender um cara grande do elenco. Aí eu tô falando de um Flaco, de um Alan, que até tinha essa expectativa de que pudesse acontecer agora, né? Acho que não vai ter. Agora, diante da não vinda do Danilo, isso torna-se menos condição sine qua non aí também, né? Porque essa vinda do Danilo, que eu acredito ainda, estamos falando aqui no horário da gravação, não terminou o dia ainda, o Botafogo não entrou em campo, a gente não sabe se ele jogou. Lembrando que se ele for para o campo e não jogar, não muda nada. Continua, né? Continua sendo 12 jogos. Se ele não entrar em campo, se ele ficar no banco, não muda nada. Mas o Heitor tem tudo para ocupar esse espaço aí, e a não vinda do Danilo, que seria ótima, pode fazer com que o Palmeiras não fique tanto com a corda no pescoço para precisar vender um atleta grande. Então, de repente, uma venda grande já meio que equilibra. Porque aquilo assim, nessa janela o Palmeiras só trouxe o Barbosa. Beleza, então não tem o que reclamar de falta de dinheiro. Não é assim. Porque o Flaco ficar, ele vai precisar ter um reajuste. Se ele tem um reajuste, o empresário tem uma comissão. Então, tem muito custo do futebol que a gente não fica sabendo, né? Que a gente até sabe por estar no meio, mas que o torcedor não fica sabendo. Manter o Flaco. Então mantivemos o Flaco. Beleza, não gastamos, não. Gasta. Manter o Flaco, gasta. Porque você tem que fazer uma projeção, você tem que dar luvas pro cara, você tem que assinar um novo contrato. Então o futebol tem muito gasto, né, Massa? Eu fico, de certa maneira, satisfeito de ver que o Palmeiras quer aproveitar os jogadores da base no time.
né? Porque na época do Matos era assim, não, eu vou vender todos da base para manter os caras. A partir de 20 o Palmeiras trocou. Não, vamos aproveitar os caras aqui antes de vender. Nem se a gente tiver que subir mais cedo, mas vamos aproveitar. E funciona, né? E o Heitor vai ser esse cara agora. Concordo. Acho que o Heitor tá conquistando o espaço dele para ocupar a vaga do Luiz. E olha, tem informação aqui que é a seguinte: o Palmeiras precisa deixar 5 jogadores da base em condições de ajudarem o time profissional. A informação que eu recebi é que o Felipe Tereza vai ser integrado ao elenco depois do Sub-20, né? O Campeonato Brasileiro Sub-20, vai trabalhar mais vezes com o elenco. É um jogador que tem uma qualidade rara, né, velho? Ele faz gol de falta, que é uma coisa muito rara no futebol brasileiro de hoje. Difícil fazer gol de falta, né? Bem difícil fazer gol de falta. Sim. Então, tá aí uma qualidade importante de um jogador. Foi dispensado pelo Flamengo, no qual o Palmeiras abriu as portas, né, para ele, e o João Paulo está tentando aí recuperá-lo para o futebol. Cara, anota aí que eu arredondo o meu aqui. Quantos desfalques teremos, né? Já confirmados? Vamos lá.